E aí, vamos começar a programar com vetores? O básico da programação com vetores em C é que é bem tranquilo. A gente tem que se acostumar com a notação e o resto vem naturalmente. Vem comigo! Para começar, a gente vai ver a declaração das variáveis e o acesso às posições. Bem, suponha que eu faça a declaração de uma variável chamada vetor e indique que ela tem 5 posições. Int vetor de 5, com 5 entre os colchetes, que quer dizer que a gente tem um vetor com 5 posições. E quer dizer também que os índices desse vetor vão de 0 até 4. Em C, qualquer vetor que a gente declare tem sua primeira posição com índice 0. Olha lá na declaração que só vai o tamanho, não vão os índices. E desse jeito, a gente tem que lembrar que a última posição do vetor tem índice tamanho menos 1. Um vetor de 100 posições, por exemplo, vai de 0 a 99, um de 150 de 0 a 149. E esse é um ponto que a gente precisa sempre prestar muita atenção. Aí, para usar esse vetor, a gente pode fazer uma atribuição. Vetor na posição 0 recebe 10. Coloca o valor 0 na primeira posição. E a gente pode usar outras atribuições para as outras posições. Dá só uma olhada. E como é um vetor de inteiros, qualquer expressão inteira pode ser usada. Na posição 4, eu ponho o dobro do que tiver na posição 0, por exemplo. Mas olha isso, a gente tem que lembrar que o vetor funciona como qualquer outra variável. Isso significa que a gente só pode usar o valor de uma posição se a gente tiver certeza de que o conteúdo que está lá é confiável. Senão, é lixo. E além da atribuição, a gente pode preencher um vetor fazendo leituras. Essa aqui é uma leitura simples para colocar um valor digitado na primeira posição do vetor. Como o tipo base é inteiro, eu usei a especificação %d no scanf. E olha que eu uso o e comercial para indicar que é uma passagem de parâmetro por referência. E está aqui uma repetição para ler um vetor de 5 inteiros. Vê que eu estou usando o i como índice. E a escrita também é direta, já que é apenas um acesso direto a cada posição do vetor. Dá para usar uma repetição para varrer o vetor e para cada elemento escrever o seu valor na tela. Está lá o índice i, que é usado para passar por cada elemento do vetor. Tem uma coisa que é bem legal na hora de criar um vetor. Dá para colocar valores no vetor na hora da declaração. A gente declara já especificando os valores. Por exemplo, esse é um vetor de inteiros de 5 posições. E o conteúdo dele até agora é lixo. Agora, ao invés de eu fazer as atribuições uma a uma, eu vou pôr uma iniciação de valores junto com a declaração. E para isso, eu só listo os valores, que são separados por vírgula dentro de um par de chaves. E esse aqui é o resultado dessa declaração. O que eu fiz aqui? Eu declarei um vetor de 5 inteiros e já especifiquei quais eram os valores iniciais. Isso certamente é mais fácil do que escrever a atribuição por atribuição. Mas agora, dá uma olhada numa variação dessa iniciação. Eu não preciso, na verdade, especificar todos os valores. Por exemplo, se eu colocar só 3 valores na iniciação de um vetor de 5 posições, eu fico com os valores das 3 primeiras posições preenchidos. E o legal é que os demais são iniciados com 0. Ou seja, todos os valores que eu não especifiquei ficam sempre com 0. E olha que isso é bem diferente de não ter nenhuma iniciação, em que os valores ficam com lixo. Desse jeito, se eu quiser um vetor de inteiro com zeros, é só indicar na iniciação um 0 na primeira posição. E as outras ganham 0 automaticamente. Essa declaração aqui, por exemplo, cria um vetor de doubles com 2000 valores iguais a 0. E essa outra cria um vetor char com todas as posições preenchidas com /0.
Só lembra que o barra zero é o zero do tipo char. Para a gente continuar, eu ainda vou falar da iniciação na declaração sem especificar o tamanho do vetor. Para falar a verdade, eu não preciso colocar o tamanho do vetor se eu for iniciar na declaração. Dá para omitir o tamanho e só listar os valores. E desse jeito, o tamanho do vetor é determinado automaticamente pelo compilador. Dá uma olhada aqui. Esse vetor é um vetor de 3 posições. E os valores armazenados são o 7, o 4 e o 8. E olha bem que o tamanho do vetor foi omitido da declaração. Só ficou abre colchete, fecha colchete, sem nada lá dentro. E aí, se eu mudar a quantidade de dados na iniciação, eu também já mudo o tamanho do vetor. E vale ainda apresentar uma dica, que é sobre o tamanho do vetor. Se eu não especificar o tamanho do vetor, ainda dá para calcular quantos valores tem lá dentro. Essa expressão aqui divide o tamanho em bytes do vetor inteiro pelo tamanho em bytes de um dos seus elementos. O resultado, é claro, a quantidade de elementos que o vetor tem. Eu poderia dividir por qualquer elemento do vetor, mas a opção de dividir justo pelo primeiro elemento é muito simples, é que ele sempre existe. E para a gente fechar, aí vai uma outra forma de declarar vetores. A gente pode, por exemplo, ler uma variável e declarar um vetor baseado no valor lido. E assim, se o tamanho for 3, eu tenho um vetor de 3 posições. Se o tamanho for 8, são 8 posições. E se for 2000, um vetor de 2000. E é claro que o tamanho não precisa necessariamente ser lido, ele pode ser calculado e qualquer expressão que resulte num valor inteiro maior do que 0 está valendo. E é isso aí, a linguagem C é bem versátil para declarar vetores e tem até algumas formas que a gente nem viu aqui. De qualquer jeito, a gente viu que é fácil criar um vetor, que dá para iniciar ele com valores, que dá para iniciar sem especificar tamanho, que dá para colocar uma variável no lugar do tamanho, e viu também que o acesso com colchetes a cada posição também é bem tranquilo. Mas acho que a única coisa que não tem jeito é que a gente tem que sempre começar a contar na posição 0. E com isso, a gente pena um pouco no começo, mas depois se acostuma.